Olá, alegria de estar aqui com você e de compartilhar a entrevista que a psicóloga Josi Mansur deu para o nosso amigo e colega Eustáquio Patunas, o grego, no seu canal Vida Inteligente. Vamos embarcar então numa viagem contemplativa através da alegoria da caverna de Platão. Agradecemos ao grego e à Josi por essa oportunidade de compartilhar esta rica entrevista. Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema por demais fascinante, pelo menos para mim aqui, né? Quem já ouviu falar da República de Platão? Muito pouca gente deixou de ouvir falar sobre a República de Platão. E dentro desse relato dele, desse livro dele, tem uma coisa que é usada e, apesar de tanto tempo passado, vamos dizer assim, tantas pessoas terem abordado esse tema, tantos palestrantes, tantos estudiosos, eu acho que ele tem ainda muitos pontos de vista, muitos ângulos ainda para se abordar esse trabalho fantástico do meu conterrâneo aí, Platão, que é o mito da caverna, a alegoria da caverna. Então, hoje nós vamos tentar dirimir algumas das nossas dúvidas, quem sabe todas, né? Eu acho difícil todas, porque sempre vai surgir alguma coisa nova em cima do nosso raciocínio, vamos criando insights e a gente vai em busca. Isso que é bacana. E eu trago para vocês, minha querida Josi Mansur, que é psicóloga. E aí, Josi, como é que você está? Tudo bem, Grego? Tudo bem, tudo tranquilo. Um prazer estar aqui conversando contigo novamente. Muito bom a gente estar junto aí. Ô, Josi, eu sou fascinado por isso. Nem interessa que eu sou grego ou não, não importa essa questão. Mas, olha, eu vejo tanta profundidade, eu mesmo não consigo alcançar, mas é tanta profundidade isso, e ela se adequa, essa alegoria da caverna, ela se adequa tanto aos dias de hoje, é como se ela fosse escrita ontem à noite, vamos dizer. Né? É impressionante, passado todo esse tempo, quantos de nós ainda continuamos dentro da caverna e nos recusando a tomar alguma iniciativa para sair. Então, eu te passo a palavra, me conta essa história sobre a sua ótica, desse trabalho fabuloso aí do Platão, que deixou, nossa, isso é um legado maravilhoso. Nós temos assunto para muito tempo, né? Vamos lá, Júlia. É verdade, né? A alegoria da caverna, eu acho que nunca vai deixar de ser impactante para quem escuta pela primeira vez, né? E um passo de aprofundamento maior para quem já escutou ela várias vezes, né? Até porque, segundo, né, todas as filosofias mais profundas, né, ditas mais esotéricas, né, que tem uma linha que busca a verdade, não linhas sofistas, né, sempre vai dizer que todos os mitos, todas as alegorias, elas têm 7 chaves de compreensão. E que nós vamos, à medida das nossas existências, né, compreendendo e vivendo algumas dessas chaves. Né? Então, por muito tempo eu estudei a chave psicológica, né, da caverna de Platão, que é o que a gente estuda dentro da psicologia. Né? Hoje eu não sei se continuo estudando, mas na minha época se estudava. Eu sempre percorri esse estudo. E depois, com o aprofundamento do meu estudo filosófico, quando eu encontrei os estudos da teosofia, né, eu fui aprofundando isso, ampliando um pouco mais esses conceitos para uma chave mais ampla, né, que eu chamo de uma chave cosmogônica, né, uma chave da origem do universo. Então, é mais ou menos nesse sentido hoje que eu gostaria de fazer essas reflexões. Né, fique à vontade. Que são só reflexões, né? Porque nós estamos buscando esse conhecimento. E essas reflexões, para mim, elas têm um método, né, de analogia e correspondência. Então, eu vejo muita analogia, muita correspondência no mito da caverna com a estruturação da existência do nosso cosmos. Né? Então, eu vou situar um pouquinho, para quem nunca ouviu o mito da caverna, e para quem ouviu, vou relembrar, né, um pouco cada fase dele, e aí aos pouquinhos a gente vai conversando, vai refletindo, né,
sobre esses conceitos que são muito profundos. Então, eu não vou abordar todas as chaves, né? Não vou me deter a uma chave em específico, mas vou tentar transitar um pouquinho entre a chave que eu compreendo que dá para fazer analogia e correspondência, que é a chave cosmogônica, e um pouquinho da chave psicológica, né? Que é essa caverna que nós também nos colocamos, né? Ou esse jardim secreto que nós nos colocamos, né? Na maioria das vezes, nas nossas diversas encarnações, né? Então, como tu já colocaste no início, o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, está nesse maravilhoso livro, né, que aqui eu tenho uma edição dele que eu acho muito boa, que é da Edipro, né, e que tem uma tradução assim bem melhorada do grego, porque as traduções são, né, espero que tu tenha conseguido ler uma boa inscrição dela em grego, porque né, no Brasil todas as traduções e transliterações alteram muito o significado, né, do que Platão quis colocar nessa obra. Né? Então, dentro dessa obra, tem um livro, né, que se chama o livro sétimo, né, da República, desse livro, que fala sobre a alegoria, conta a alegoria da caverna. Né? Então, é um diálogo, né, de Sócrates com Glauco, né, falando, né, sobre o que seria, né, esse estado de aprisionamento. Então, Platão inicia colocando ou comparando a questão do conhecimento ou da educação, né, e de sua falta na natureza humana. Né? Então, se eu não passo por um processo de educação, de busca do conhecimento, e aqui vamos pensar a educação como um conhecimento maior, tá? Não essa educação formalizada ou banalizada que nós temos hoje, mas essa busca do conhecimento aprofundado via o processo de educação e que vai forjar a nossa natureza e despertar a nossa natureza interna. Então, a alegoria da caverna veio para trabalhar essa ideia. Né? E aí é que eu peço licença para poder trabalhar ela numa chave um pouco mais ampla, que é a chave cosmogônica. Fique à vontade. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, Sócrates e Platão tiveram uma relação muito bonita, que é uma relação que a gente chama uma relação de mestre e discípulo, onde o suposto discípulo chega a um ponto que ele chega no mesmo nível do mestre, que é o que o mestre espera. Mas Sócrates sempre despertou em Platão uma admiração, uma curiosidade, um entusiasmo, pela alegria com que Sócrates trabalhava as ideias atemporais, ou as simples ideias que contemplam a estrutura de um universo e as relações humanas. E Platão tinha um método, que era um método de tirar as ideias de dentro. Ele partia do pressuposto de que todas as ideias estavam dentro da gente. Ele aprendeu isso com a sua mestra. E que, à medida que eu for dialogando, que eu for perguntando, que eu for instigando, que eu for desenvolvendo a capacidade imaginativa, eu vou tirando de dentro aquilo que existe em todos nós. E ele chamou esse método, Sócrates, de parturização das ideias. Como é que é? Qual é o termo? Parturização das ideias. Que é o método da maiêutica, que é a maiêutica, que é tirar de dentro. Tirar de dentro, eu só posso tirar de dentro, e aí a mestra de Sócrates fez uma analogia com ele, e ela era uma parteira, e ela disse, eu só posso fazer um parto se tiver um bebê dentro. Com certeza. Não posso tirar alguém de dentro da barriga de uma mulher se não tiver um bebê lá dentro. Então, essa analogia, ele partiu para desenvolver o seu método, Sócrates. Então, ele instigava nos seus diálogos com qualquer pessoa, em qualquer situação, o que tinha dentro, e fazia a pessoa pensar. Isso desenvolveu em Platão um desejo de buscar o aprofundamento desse conhecimento, e ele, por muito tempo, trabalhou com esse método. Só que esses diálogos,
né, foram ampliando a capacidade de conhecer, de buscar o conhecimento de Platão. E Platão leva, né, esse método para um método maior, que é o método da dialética, né, onde ele vai fazer grandes estudos, né, dentro da busca da teoria das formas, da teoria da alma, né, da teoria do Estado, e ele vai trabalhar essa relação, né, de busca de compreensão desse conhecimento. Isso só assim em linhas gerais, para a gente poder situar um pouquinho Sócrates, Platão, né? Antes de você seguir, existem homens assim hoje, Josi? Existem seres assim, tipo Platão, Sócrates, e tantos aqueles filósofos. Nós temos isso hoje, porque talvez eles tenham se perdido no meio do. Antes tinha pouca gente vivendo, né, no planeta, hoje nós temos uma imensidão. Mas nós temos seres dessa estirpe hoje entre nós ou não? Olha, é difícil responder essa Sim, pergunta, mas eu creio que sim. Só que eu acho que esses seres estão mais quietos, né? Eles estão fazendo um trabalho talvez mais de inspiração para quem busca esse conhecimento. Por que eu digo isso? Porque quando a gente se dedica a estudar profundamente o verdadeiro conhecimento que esses mestres deixaram para nós, como humanidade, nós recebemos insights, nós recebemos inspirações, sabe? Nós recebemos, às vezes, livros que a gente nem esperava ter acesso. Eles aparecem, né? Então, eu acho que isso, né, no meu coração, assim, são inspirações desses grandes seres. Porque eu acredito nesse grande inconsciente coletivo, que é luminoso, que essa é coisa forte. que está em nós, como você disse há pouco, né, que está dentro da gente, nós temos que buscar. E tem grandes seres continuando trabalhando e nos apoiando nesse sentido. Tá? E assim como tem grandes pesquisadores ainda encarnados, às vezes em universidades, às vezes em grupos muito pequenos, né, restritos de estudo esotérico, que estão fazendo esse trabalho. Né? E eu acredito nisso, né? Porque existem poucas publicações, mas as publicações que existem são verdadeiras. Então, eu acredito que eles estão aí, né? E eles nunca vão nos abandonar até o final, né, da saída do último ser humano da caverna. Olha, gostei. Gostei dessa. Isso é uma verdade. Eles vão estar na porta, né, esperando o último passar. Boa. Aí sim, quando o último passar, todos vão. Né? Eu não acredito nessa questão de que só alguns vão. Né? Eu também todos não. vão. A raça humana que está tempo. aprisionada no planeta Terra, na caverna Terra, né, vai sair toda em conjunto. Isso. Como ela entrou. Né? Só que como ela entrou em conjunto, nós somos uma unidade, só que numa unidade nós temos almas em vários estágios de evolução. Algumas num estágio bem básico, né? Às vezes até muito parecidos com os animais ainda, né? Mas tem uma pureza, né? São almas muito simples ainda, né? Mas tem uma pureza, como tem a pureza do animal, e tem também o instinto feroz que o animal também tem. Sim. E nós temos almas num nível um pouquinho mais evoluídos, né? Emocionalmente, né? Outras um pouquinho mais mentalmente evoluídas, né? E temos almas espiritualmente evoluídas, mas não totalmente. Porque se elas estivessem totalmente evoluídas espiritualmente, não estariam na caverna Terra. Perfeito. Estariam em outra caverna, né? Ou estariam em outro estágio evolutivo, né? Porque todas as almas, todos os entes, todos os seres que estão dentro de um sistema maior, né, de um cosmos com K, um cosmos, um Manvantara, um universo maior, um espaço, né, cósmico, estão em processo evolutivo. Nenhuma delas está pronta. Perfeito, bem isso. Tá? Mesmo os grandes seres, né? Mesmo um Platão, um Sócrates, né? E tantos outros seres maiores do que eles ainda estão em processo evolutivo. Tem alguma coisa kármica
tem alguma causa, algum efeito que ainda se prende àquele sistema. Tá? E isso precisa ser trabalhado. Esses grandes seres talvez não tenham mais o karma físico, emocional, esse karma mais básico, eles já superaram por esforço, por busca do conhecimento, e chegaram a um nível que a gente chama de adeptos, de grandes seres, de grandes mestres, mas eles ainda têm processos a trabalhar aqui. Né? Muito bem lembrado, muito bem captado isso. Tá? Então, o que podemos, o que eu posso fazer, assim, tentar fazer de analogia com o mito da caverna, né? Dentro do que eu estudo em filosofia, em teosofia, em filosofia mais profunda. Existem 3 aspectos que nós temos que pensar quando a gente pensa em universo. Existe um universo pré-existente, existe um sempre existente e existe um fenomenal. Tá? O sempre existente é do qual emanou ou veio o pré-existente. E o fenomenal é o manifesto. É onde nós estamos. É onde ele se manifesta, ele mostra a sua forma. Né? E onde ele abre o seu grande elemento uno e se multiplica em vários elementos, em várias estruturas atômicas, visíveis e invisíveis, pequenininhas e grandes. Tá? Esse é o mundo fenomenal. Isso é composto num grande universo, né, que os indianos chamam de Manvantara, e em pequenos cosmos, como o nosso. Né? Qual é o nosso? O sistema solar. Né? Esse Sol, que ninguém sabe o que é, mas é o nosso Sol. Né? É um Sol pequenininho em relação a outros sóis maiores. Tá? É um Sol bem pequenininho, tá? Né? Ele não é um grande Sol, né? Mas ele é um Sol, para nós, muito importante e grande. Mas na hierarquia dos sóis, ele ainda é um Sol pequeno em sentido de evolutivo. Mas é o nosso Sol. No entorno dele se formou o nosso cosmos. Né? E tem vários planetas que transitam em torno dele, inclusive o nosso planeta Terra. E é desse planeta, né, é dessa caverna, que nós vamos falar um pouquinho. Da caverna onde está a raça humana, né, essa raça humana, porque tem outras raças humanas em outros sistemas mais evoluídos do que o nosso. Né? E tem o nosso. Bom, então, os personagens e os objetos verdadeiros que permanecem invisíveis dentro dessa caverna, enquanto fios condutores da evolução, são manejados por mãos também invisíveis. A tua pergunta se responde um pouco aqui. Será que esses seres estão encarnados? Né? Eu creio que alguns estão, outros não. Mas eles estão num campo invisível que eles continuam nos ajudando. Sim. Né? Continuam nos estimulando na busca do conhecimento. Os homens e as coisas representam apenas traços deixados sobre o fundo branco dos reflexos das realidades que são dissimuladas por trás das redes que envolvem uma caverna, que são redes maiávicas, redes de proteção do invisível, que a gente acha que são ilusões, né? Mas elas são redes de proteção. Porque se a luz verdadeira mesmo, se o conhecimento verdadeiro, se o absoluto verdadeiro se mostrasse, tudo viraria cinza. Né? Ele tem uma força muito grande, então ele precisa se revestir de uma capa maiávica, de uma capa de ilusão, de um véu de ilusão. Né? Para que ele possa refletir aquilo que verdadeiramente ele é. Isso está por trás da caverna, da alegoria. Você falou uma coisa importantíssima, vamos aprofundar nessa questão. Isso que você disse, um monte de gente diz em uma série de situações que existem energias, existem seres que a gente não pode se aproximar
porque nós não resistiríamos, né? Nessa questão de força, de luz, de energia e tal. Então, em síntese, nós tem condição da gente se preparar aqui para algum encontro, seja lá com quem for, com um ser dessa estirpe e tudo? Tem jeito da gente se ascensionar como ser, vamos dizer, para dar de cara, para poder conviver, conversar como nós estamos conversando aqui? Ou esse é um processo que nós não vamos alcançar nessa nossa passagem por aqui? Olha, em alguns níveis nós vamos. É isso que o mito da caverna propõe. Então, eu vou entrar um pouquinho nele, tá? Eu vou fazer uma pequena contação. E essa tua colocação ela é muito importante, tá? E talvez nós vamos depois, a gente traz ela e junta ela novamente a essa linha de raciocínio. Então, vamos imaginar, né, que seres humanos, né, eu vou começar a contação da alegoria, tá? Imaginar que seres humanos estão habitando uma espécie de caverna subterrânea, com uma longa entrada, tá? Então tem um buraco grande, uma longa entrada, acima aberta para a luz, tá? Então acima ela está aberta para a luz, e ela é tão larga como a própria caverna, essa abertura. Estão ali desde a infância, fixados no mesmo lugar, com os pescoços amarrados com correntes, as pernas amarradas com correntes, e unicamente capazes de ver para frente. Eles não podem virar o rosto nem para um lado nem para o outro, né? Nem para cima nem para baixo, nem se movimentar. Eles só podem olhar para frente. Visto que seus grilhões, que suas correntes, né, impedem de virar suas cabeças. Aí vocês imaginam também a luz de uma fogueira acesa a certa distância, atrás deles. Então, eles estão olhando para frente, atrás deles tem uma fogueira. Também atrás deles, porém num terreno um pouco mais elevado, tem uma vereda, né? Uma espécie de um muro, e que está entre eles e a fogueira. Tá? Então, eles estão de frente, atrás deles tem uma fogueira e atrás passa um muro. Imagina que foi construído ao longo dessa vereda esse muro, né, um pouco mais baixo, e atrás desse muro existem manipuladores de imagens, como se eles manipulassem marionetes. Tá? E eles passam ali constantemente, né, carregando diversos tipos de artefatos. Tá? Essas estátuas de seres humanos e de outros animais que passam naquele muro são feitas de pedra, de madeira, de vários tipos de materiais. E como seria de esperar, né, alguns desses carregadores de vez em quando conversam. Estão mostrando as coisinhas e de vez em quando eles conversam. Tá? E aí Glauco interrompe Sócrates e diz assim: que estranha imagem, né? Que prisioneiros estranhos, que coisa estranha que tu está contando. Né? Por que Glauco pontua isso? Porque a gente acha muito estranho determinados conceitos, determinadas ideias. Né? E também, às vezes, a gente briga por coisas que a gente julga ser verdades e que não são verdades. Tá? Então, isso tocou em Glauco, uma pulguinha lá tocou nele para que ele perguntasse isso para Sócrates. Daí, o que Sócrates responde? São como nós, esses prisioneiros. Interessante isso, né? Supõe-se, em primeiro lugar, que esses prisioneiros veem alguma coisa de si mesmos e uns dos outros. Além das sombras que a fogueira projeta sobre o muro à frente deles, o Sócrates pergunta. Aí Glauco responde: e como poderiam ver se mantêm com as cabeças imóveis, olhando só para frente e não podem ver nada atrás da vida? E quantas coisas que são carregadas ao longo do muro, o mesmo se aplica a elas?
Glauco disse, claro, né? Eles vão dizer que aquilo é verdade, o que está passando ali. Sem dúvida. Não, o que acontece hoje, onde está a verdade? No oráculo Google. Putz. Não está mais nos livros. Não, infelizmente. Onde está a verdade? Está nas mídias sociais. Onde está a verdade? Na opinião vulgar. Eu acho, eu digo. Né? Então, tem alguma diferença disso para a alegoria que Sócrates está contando? Glauco já lá, há quantos milênios, disse que não. E eu concordo com Glauco e continuo dizendo que não. E aí, se eles pudessem falar entre si, os prisioneiros, não achas que suporiam que, ao nomear as coisas que vissem, estariam nomeando as coisas que passam diante dos seus olhos? Claro. Sim. Né? E se sua prisão produzisse um eco que viesse do muro que se supõe atrás deles, não achas que acreditariam que as sombras que eles veem, né, estivessem falando? Sim, porque eles veem uma sombra, escutam uma voz, então a sombra fala, aquela voz é da sombra. Por conseguinte, os prisioneiros acreditariam cabalmente que a verdade não seria nada mais senão as sombras desses artefatos. E isso é um aprisionamento. Olha. Nós, hoje, no tempo de hoje, estamos aprisionados à palavra do outro. Perfeito. Olha só. A gente não pensa sobre isso. A gente não interroga, a gente não investiga, a gente não busca saber se a palavra do outro contém verdade ou não. A gente simplesmente reproduz. Isso, falou tudo. Nossa, é exatamente isso. Infelizmente. Tá? Isso é um aprisionamento gravíssimo. Isso embota o raciocínio, isso embota a capacidade evolutiva mental, isso emboca os nossos sentimentos, embota. E facilita o domínio, né? Facilita o domínio, a condução. Nossa. Com certeza. Nós nos tornamos, de novo, aprisionados. Né? Perfeito, perfeito. Infelizmente. Só que é dito que nós somos livres. Você é livre para apertar os botões e para falar, e para dar sua opinião, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquele outro, para ser milionário, para ser isso, para ser aquilo. Né? Então, tem uma fala, né, de quem move as imagens, né, que diz que a gente está vendo a verdade suprema. Olha só, exatamente isso. Tá? E aí Sócrates continua. Considere, então, de que caráter seria a libertação dessas correntes e a cura dessa ignorância? Isso é uma boa pergunta, né? Como seria se um daqueles prisioneiros pudessem sair de lá, desamarrar, levantar, olhar para cima, para a luz, e sair pelo caminho, e sair da caverna? Né? Daí, Sócrates diz, ele viraria a cabeça, ele caminharia, ele ergueria o olhar, ele fitaria a luz, ele experimentaria a dor de ver a luz, tá? Devido à ofuscação da vista, tá? Porque Sim. Vocês já ficaram muito tempo no escuro e daqui a pouco acende a luz, vocês conseguem enxergar logo? Não, né? Dá uma cegueira temporária, né? E ao contrário, a mesma coisa. Se eu estou na luz por muito tempo e eu apago e fico tudo escuro, eu também fico cego temporariamente no escuro. Então, essa pessoa que sairia se sentiria incapacitado de ver as coisas cujas sombras viria antes. Né? Porque se ele voltasse, ele também não viria lá dentro, estaria escuro. Né? E lá fora tem muita luz, ele também não veria. O que achas que ele diria se nós lhe disséssemos que o que vira antes era tudo uma ilusão, mas que agora, estando ele mais próximo da realidade e voltado para as coisas mais reais, ele vê mais verdadeiramente? Ou Sócrates continuou formulando de outra maneira essa pergunta. Se apontássemos para cada uma das coisas que passam diante de seus olhos e lhe perguntássemos
o que é cada uma delas e o constrangêssemos a responder. Responde aí de pronto o que tu via lá dentro. Não achas que ele ficaria confuso? E que acreditaria que os objetos que havia visto antes eram mais reais do que agora lhes são mostrados? Não, o que acontece com a gente quando alguém nos mostra um conhecimento que parece para a gente ter uma certa fundo de verdade, a gente não fica, será? Né? A gente não põe sempre um será, uma dúvida, ou a gente fica envergonhado por achar que a gente não sabe aquilo e o outro sabe, então a gente fica envergonhado, fica, né, inquieto. Isso acontece conosco, porque nós estamos começando a inferir o sair da caverna. É natural isso. E nós temos que daí continuar. Glauco diz, muitíssimo mais reais. E se alguém o forçasse a fitar a própria luz? Seus olhos não doeriam? Sim. Não dói para a gente quando a gente diz para alguém, olha para isso. Às vezes até para verdades que a gente não quer ver. Isso. Pô, tu tem uma verdade dentro de ti, tem uma força, olha para ela. Não tenho. Né? Não tenho medo dessa força, não quero, não tenho. Né? Eu não quero ver, eu tenho medo de ver. Né? E não daria a ele as costas? Não é o que a gente faz, na maioria das vezes, a gente não dá as costas para as verdades? Sim. Fugindo em direção às coisas que é capaz de ver. Então, eu fujo para onde eu estou acostumada a ver. Eu fujo para a minha toca, eu fujo para a minha caverna. Seja ela psicológica, seja ela mental, né? Porque eu acredito nessas informações, seja ela espiritual, eu fujo para a minha religião, porque a minha religião é melhor do que a religião do outro. Né? Eu fujo para as minhas cavernas, minhas pequenas tocas dentro da caverna. E fujo na direção das coisas que é capaz de ver, convicto que são positivamente nítidas e exatas do que lhe estão sendo mostradas. E o que faríamos? E se alguém o arrastasse dali fora, adiante, ascendente, através do caminho acidentado e abrupto que é sair da caverna, até a luz do sol, não se sentiria ele atormentado e irado por ser tratado desse modo? Não é o que as pessoas às vezes dizem, isso é muito difícil de aprender. Não quero. E se alguém força a pessoa a aprender, ela fica brava. Ela não quer. Né? Às vezes a pessoa não quer se tratar. Ela sabe que ela tem um conflito emocional, mas ela não quer se tratar. Às vezes ela sabe que ela tem um conflito cognitivo, intelectual, que ela quer aprender aquilo, mas ela se nega a aprender porque ela acha que ela não tem capacidade. Né? E por aí afora. E quando mergulhado na luz, seus olhos invadidos pelo raio do sol, não ficaria incapacitado de ver a luz? Também. Né? E aí, quando ele sai, ele entra no do que Platão chama de cegueira temporária. Todos nós, gregos, já passamos por algum tipo de cegueira temporária. Nossa, muitas. Tá? E aí a gente põe a mão na cabeça, a gente fica atormentado, a gente não sabe como sair daquele espaço, né? E a gente não percebe que a gente já saiu da caverna, só basta esperar que o olho se acostume, e que eu me acostume com o novo, e que eu me aproprie do novo, né? E que eu dê os primeiros passos de apropriação desse novo, e que eu ande um pouquinho mais. E deixando a caverna para trás, né? Isso. Deixando aquela caverninha pequena que eu dei um passo para trás. Né? Então, suponho que ele precisaria de tempo, diz Sócrates, para adaptar-se até poder ver as coisas do mundo superior. Né? E pensar nesse mundo superior que Platão está falando, às vezes a gente pensa num mundo superior muito além da gente. Mas o mundo superior ele também tem degraus. Quais são os degraus para a primeira porta da abertura do mundo superior?
Opa. São as virtudes. É a purificação do nosso corpo, das coisas básicas em nós. Né? Essa capacidade que nós temos de trazer os sentidos, os 5 sentidos que nos aprisionam, que são cavernas terríveis, porque os 5 sentidos estão presos aos 5 elementos que puxam tudo para baixo na Terra. Os 5 elementos estão aprisionados na força gravitacional da Terra, que é uma dessas forças. Também estão presos numa força cósmica, que é centrífuga e centrífuga, que vai para lá e vem para cá. Nós estamos aprisionados nessas forças, ao mesmo tempo que elas são forças libertadoras. E se a gente não se der o tempo para que isso se descortine, a gente nunca sai da prisão dos sentidos e dos elementos. Né? Isso é o primeiro passo, o primeiro degrau. Então, finalmente, suponho que, se esse tempo fosse dado para fitar o Sol, se capacitaria a ver o Sol. Não apenas seus reflexos, como ele via na caverna, na água, ou num outro ponto, ou no próprio Sol. Né? E ele seria capaz de prescrutá-lo, ou seja, de estudá-lo, de aprofundá-lo, de tentar entender o que é esse sol físico, esse sol simbólico, né? Esse sol que abre para a capacidade do conhecimento verdadeiro. E a esse ponto, ele inferiria e concluiria que o sol é a fonte das estações, que o sol é a fonte dos ciclos, né? Dos anos, é o que governa tudo no mundo visível. Então, ele perceberia que existe no Sol, não só esse Sol físico que nos dá a vida em todos os reinos aqui, mas esse Sol que tem, simbolicamente dentro dele, ou num campo invisível desse Sol, um grande ser que habita nele. Um grande ente inteligente. Tanto é que o Sol sempre foi adorado, né, Josi? Sim. Sempre foi adorado. Né? Então, acho que talvez uma consciência, talvez sem a pessoa entender por que ela adorava o Sol, mas é isso que internamente ela tinha essa consciência, ou temos essa consciência de que existe essa luz mesmo, e a gente tem que ir atrás. Porque existem teorias filosóficas, né, que existe uma lei universal que, por trás de todas as coisas, de todos os objetos, de tudo que existe na manifestação, tem um ente inteligente. Com toda certeza. Tá? Tem uma alma verdadeira. Tá? Tem uma luz verdadeira. E essa luz é única. Isso está por trás de tudo. Então, está por trás de um sol grandão, está por trás de um planeta. Né? E isso que as grandes culturas falavam, que eram deuses, né? Que eram seres alados, né? A legião angelical, né? Os devas, né? Que são grandes seres de luz que estão por trás de todas as coisas. Né? No reino mineral, vegetal, animal, humano, no reino sideral, né? No grande espaço cósmico. Mesmo sem entender, mas era um reconhecimento, né? É impossível não reconhecer isso, né? Isso é uma verdade, né? Porque se eu parto da verdade universal, da unidade de todas as coisas, que é o que Blavatsky veio trazer na doutrina secreta, que a gente lembrasse disso, né? E o uno, dentro do uno, quando manifestado, existem todas as coisas. E a unidade é uma grande luz. Né? É o pré-existente, o sempre existente e o fenomenal ao mesmo tempo. Isso é unidade. Só que quando a gente cai no fenomenal, a gente cai na caverna. E a gente esquece que tem um sempre existente, que teve um pré-existente, que veio do sempre existente, que é essa grande hierarquia de seres que voltam a se reencarnar e a construir as coisas todas em cada universo. Mas, Josi, vamos dizer, eu sou um ignorante em termos de desconhecimento. Sou um ser normal, vamos dizer. Como é que eu saio da caverna? Como é que eu começo a adquirir essa consciência
de que eu devo ir buscar alguma coisa que eu sei que existe, porque tem um muro lá atrás que alguma coisa atrás de mim tem, e eu quero olhar atrás de mim. Todo mundo quer olhar o que tem atrás de você, né? Óbvio. Como, sem ter estudo, sem ter qualquer coisa, como é que a pessoa se desperta para sair dessa caverna? Uma coisa que eu sempre falo, observando os ciclos da natureza. Da natureza? Se a gente observar a natureza faz o seu papel como ele tem que ser feito. Tá? Ela segue os seus ciclos, ela cumpre os seus desígnios, faça chuva, faça sol, tenha vulcão, tenha tsunami, não importa. A natureza continua o seu ciclo, e dentro dela existe uma força que ela nunca se distancia dessa força. Tá? O ser humano é análogo à natureza. Nós somos um microcosmos. Dentro de nós existe uma natureza divina. Quando nós viemos para essa caverna, chamada planeta Terra, nós não viemos com essa forma física. Nós viemos com a nossa verdadeira forma, com a nossa forma espiritual. Tá? O espírito, quando desceu, ele foi envolto pela parte astral nossa, ou pela parte emocional nossa, pela parte etérea nossa, invisível. E a Mãe Terra, nosso planeta, a nossa caverna, deu os elementos para compor essa estrutura física. Né? Muito bem. Né? Nós temos que ser muito gratos a ela. Né? Nós nos apropriamos dessa força. Esses grandes seres trabalharam em conjunto até chegar ao momento do desenvolvimento da raça humana do planeta Terra, que estava pronta para receber um outro upgrade desse espírito, que foi a mente. Daí veio uma outra legião de seres que tinham já desenvolvidos a mente. E isso foi colocado em nós, ativado em nós. Né? É como a gente saiu da caverna física e fomos para a caverna mental. Começamos a ver as coisas, mas ainda de forma muito incipiente. Né? Hoje, a gente vê as coisas dentro da caverna, só que a gente está preso a ela. A gente acha que tudo veio da caverna. Ah, tá. A gente acha que a matéria veio da matéria. A gente não consegue se desvincular dela, né? Esse que é. Né? Esse é o aprisionamento da alegoria da caverna. Tá? A gente acha, os cientistas acham que a matéria vem da matéria. Né? Matéria e espírito não se separam. Não existe separação entre espírito e matéria. A única questão é que o espírito se recolhe um pouco quando a matéria está muito densa. Ele não tem como ficar ali. Por isso, alguns seres muito evoluídos não têm como ficar aqui encarnado. Eles precisam ficar num plano onde eles possam se manter para ajudar. No plano físico aqui é muito denso. Muito tóxico. Física, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente tóxico. Nós vivemos num mundo tóxico. Por que a gente está adoecendo tanto? Porque a caverna está altamente poluída. Olha só. Não é só poluída porque o ar, porque tem o efeito estufa e não sei mais o que, barebi bobobó, que eu também ponho as minhas interrogações. Né? Agora, tem toda essa poluição física, sim. Né? Agora, existem poluições muito maiores que nos mantêm aqui. E nós estamos tão acostumados a respirar esse ar tóxico que se a gente propor da gente sair um pouquinho e respirar um ar mais purificado, aí a pergunta, mas como eu faço isso, Josi, para que eu respire um pouco mais? Bom, eu teria que, em primeiro lugar, cuidar um pouco do corpo. Não beber, não comer carne, meditar um pouco, ler coisas mais evoluídas, mais espirituais. Eu teria que ter uma vida com trabalhos mais úteis aos outros. Altruístas, né?
Eu teria que ter uma vida que eu poderia fazer essa troca, eu teria que ter uma vida mais leve. Se eu tenho isso, se eu me proponho a viver assim, eu consigo ir abrindo esses véus aos pouquinhos. Né? E aí, nessa abertura de véu, eu vou buscando conhecimento, eu vou estudando um pouco de assuntos que são como esse, um pouco metafísico, né? Filosófico, às vezes até religiosos em alguns temas bem específicos, né? Eu vou abrindo janelas, eu vou abrindo essa possibilidade, eu vou me sutilizando. E aí, esse pontinho luminoso, né, começa a piscar. E aí, os seres que estão aqui em cima vê que esse pontinho está piscando. E eles puxam a gente um pouquinho e nos inspiram, e nos dão insights, e nos dão aberturas mentais, nos dão aberturas espirituais, nos dão acalentamento para a nossa questão emocional que está doendo, que quer saber, que dói o olho, porque o olho está cego. Né? E eles nos ajudam a abrir um pouquinho essa visão. Só que é um processo, Grego, que é um processo que exige paciência, exige constância, exige virtudes. Né? Exige que a gente seja persistente, paciente, exige convicção nessas ideias, não fé cega. Não adianta ficar, meu Senhor me ajude, não. O Senhor ajuda se eu fizer. Né? Então, precisa ter esse esforço. Para sair da caverna, exige esforço. Esse esforço precisa ser a busca do conhecimento verdadeiro, desses grandes axiomas, dessas grandes ideias. Então, se eu sou um ser invisível, de origem no planeta Terra, que recebi um molde invisível, que recebi da Mãe Terra um corpo físico, né, mineral, vegetal, animal e humano, e me tornei um ser humano verdadeiro quando eu recebo a minha mente e eu ativo o meu poder mental, que é o que pode me levar a uma capacidade de aprofundamento superior espiritual, o verdadeiro conhecimento, e me fazer voltar para casa. Né? O que é a casa, a grande casa espiritual, ninguém sabe contar. Nem os grandes seres. É mesmo? Até eles não. Puxa. Porque o absoluto é o absoluto. Ele não tem denominação. O sempre existente não tem denominação, não tem forma, não tem atributo. Ele é tudo e ele não é tudo. Então, trabalhar com essa ideia, né, de que essa força pode gerar tudo, isso é importante para a raça humana. Nós somos co-criadores. Nós temos esse potencial dentro da gente. Então, a gente pode construir o sair da caverna, a gente pode construir as escadas passo a passo, os degraus passo a passo. Não é querer sair da caverna e, já me tornei um grande ser. Não é assim. Aí eu vou fazer uma escolha errada e perigosa, que é o que muita gente faz e acaba indo para um lado sombrio da vida. Para um lado sofista da vida. São pessoas que, às vezes, têm uma alta capacidade de inteligência, pegam o conhecimento e manipulam os outros. Verdade. Os falsos magos de hoje, os falsos gurus de hoje, tá? Os falsos ditos mestres de hoje, tá? Cuidado! São pessoas inteligentíssimas, com uma capacidade cerebral que dá de 10-0 em todos nós. Agora, eles usam isso para uma escolha má, uma escolha de manipulação. Isso não é sair da caverna, isso é se afundar na caverna. Tá? Então, cuidado. Sair da caverna exige esforço, exige estudo, exige conhecimento. E esse conhecimento, Grego, respondendo à tua pergunta, não vem daqui, ele vem do coração. Eu conheço várias pessoas que têm uma sabedoria que não é do banco de escola, não é do PhD, não é da academia,
Tá? Não é de livro nenhum, é da vida, é da natureza. É bacana isso. E essas pessoas nos dão de 10 a 0. E geralmente as mais simples, né? São as pessoas mais simples. Interessante isso, né? E os arrogantes intelectuais nem olham para essas pessoas. Aí é que está. Nunca vão aprender com elas. E às vezes eu penso, Grego, será que ali naquela pessoa não está encarnado um grande ser? Aí é que está. Né? Será que eu tenho esse poder de passar por uma pessoa e ignorá-la? Será que aquele que está me pedindo algo na rua não é alguém que eu devo olhar e cumprimentar e perguntar seu nome e, em algum grau, ajudar? A gente é preso somos presos nas aparências, né? Tá? Então, tudo isso, a alegoria da caverna nos faz entender. E aí, o Platão tem uma coisa, Sócrates tem uma coisa genial, ele nos coloca uma coisa assim, ó, se esse que saiu da caverna, tá, ele percebesse que, lembrando de onde ele veio, que lá dentro onde ele estava, existiam os que tinham desenvolvido uma capacidade de ver as sombras, decorá-las e dizê-las, ó, agora é o horário de tal coisa passar, agora tal coisa, aquela que é assim, assado, vai falar tal coisa, e bibibi, bobobó. E aí ele sabia tanto que ele recebeu honras, títulos. Ele era o bambambam da caverna. Tá? E ele tinha um certo grau hierárquico daqueles que não conseguiam decorar todas as coisas e sabiam todas as coisas. Mas ele estava lá, dentro da caverna. Aí, o que saiu da caverna, pensa assim, tá, e se eu voltar agora para dizer o que eu estou vendo? Que o que eles viram lá não é verdade. Né? Que o que eles estão vendo lá são só sombras do que tem aqui, verdadeiramente. Eu vou voltar e vou contar para eles o que eu estou vendo. E se ele voltasse, de novo, ele entraria no escuro, ele ficaria parcialmente cego, ele seria interrogado pelo bambambam lá de dentro. Com certeza. Bem assim ele seria mesmo. posto no tribunal, porque bem teria um isso. jurista, um grande bambambam do júri, né, do intelectualismo, da lei da caverna, que diria para ele que ele era um criminoso, que ele estava deturpando o conhecimento, que ele estava deturpando a ordem, que ele estava bibibi, bababó, bababá, bababá, ou seja, ele seria aprisionado. E aí, quizás, ele seria mantido vivo na caverna? Glauco disse não, ele os mataria. É assim, nossa senhora, olha, as analogias são fantásticas. Não foi o que fizeram com Sócrates? A grande Atenas não matou Sócrates? Os atenienses não julgaram Sócrates num tribunal aberto, com centenas de atenienses apontando para ele? Então, você vê seres que são exemplo para nós até hoje, 3, 4 mil anos depois, foram capazes de fazer exatamente uma coisa dessa. É interessante, né? Como a capacidade do ser humano é incrível. Eles certamente matariam esse ser, tá? Não tenha dúvida. E aí, toda essa imagem, Sócrates, Glauco, deve ser aplicada ao que dissemos anteriormente, que a região visível deveria ser comparada à morada, tá? A caverna, que é a prisão. E a luz da fogueira, nela, o poder do sol. Então, nós deveríamos sempre olhar para o lugar onde nós estamos, na condição que nós estamos hoje como seres humanos, e perceber o quanto nós estamos presos dentro da nossa caverna e dentro dessa grande caverna. O quanto nós diariamente olhamos para o sol, para a luz da verdade, e buscamos ela. Cotidianamente, no nosso fazer. Será que o que eu estou fazendo me leva para a luz ou me leva
para fazer o mesmo dentro da caverna? Será que a minha busca é ilusória dentro da caverna ou a minha busca tem uma luzinha que eu posso sair e acessar lá fora? Ah. Então, Sócrates diz, para a gente encerrar aqui a alegoria, que se precisa de um esforço de conversão para sair da caverna. E daí ele coloca uma coisa, Grego, que para mim é genial na alegoria. Quando ele diz que o olho fica cego, tá? É porque ele coloca que o olho ele não pode ver tudo. Para que o olho possa ver tudo, tem que haver uma conversão geral do corpo. Sim. Tá? Então, eu não posso... Quando o olho vê só parcialmente, ele está vendo dentro da caverna, a sombra. Quando o olho olha para cima e sai, né, ele vai fazer um movimento, ele vai girar todo o corpo e ele vai sair. Aí ele vê a luz. Tá? Isso tem que ocorrer dentro da gente com todos os 5 sentidos. Eu tenho que girar todos eles para conhecer todos os elementos que estão por trás dele. E eu tenho que sair com todo o corpo. Então, tem que haver uma conversão. Por isso que ele coloca que a educação não é colocada dentro da gente. O verdadeiro instrutor, o verdadeiro educador, ele faz a pessoa nascer, ele faz a pessoa girar. Boa. E sair com conhecimento. Boa, disse tudo, disse tudo. Tá? Não guarda para si nada. É isso, distribui. E ele faz a pessoa girar, ele faz a pessoa entender aquilo e se apropriar daquilo. Essa é uma ferramenta que vai fazer eu andar mais um pouco. Esse é o verdadeiro conhecimento. E esse conhecimento está aí, Grego, para todos acessarem. Tá? Hoje eu vou te contar, você me deu um presentão aqui, não só para mim, como para muita gente. Apesar de eu ser um aficionado da grego, a história, você me deu uma abertura de visão fantástica, porque foi o que eu disse no começo do programa. Você tem que se permitir, como você acabou de dizer, muito, muito bem colocado, você tem que se permitir de ver por outros ângulos a questão. Né? Sair daqui, não ficar com o olhar aqui, sai para lá, vira para cá, levanta a cabeça para o lado. E tudo. Então, nossa, quanta orientação. E essa conversão do olho, né, é o que nos leva a ver a ideia do bem, a ideia da unidade. Quando eu giro, eu vejo a unidade. Né? Então, ele coloca que... deixa eu ver se eu coloquei uma parte aqui. Veja. Tá, isso aqui eu já falei. Aqui, ó. Toda pessoa detentora de algum senso se lembraria que os olhos podem se confundir. Com certeza. De 2 modos, devido a 2 causas, nomeadamente. Quando saem da luz para ingressar na escuridão e quando emergem da escuridão para ingressar na luz. Tá? Então, eu posso ver a verdade, eu posso me enganar. Opa! Tá? E como? E aí, compreendendo que o mesmo se aplica à alma, tá? Faça uma analogia dos olhos com a alma. Se eu consigo fazer a alma ver que ela não está presa aqui dentro, que ela é livre, que ela é um ser espiritual, eu não ajudo ela a fazer esse movimento de saída? Sim, mas você precisa ter desapego. Aí é que está, né? Porque senão você não vai deixar ela sair. É questão... Né? Só que o desapego é o olho errado. O apego é uma sombra. Né? Sim. O apego é uma sombra. Então, a sombra está dentro da caverna. Se eu quero sair, eu tenho que pôr luz. Eu tenho que virar o olho. Eu tenho que esfregar ele, olhar várias vezes. Né? Então, quando alguém nota uma alma perturbada, incapaz de ver alguma coisa, não se porá a rir insensatamente dela? Muita gente faz isso. Mas investigará se ela saiu de uma vida mais resplandecente e se encontra embotada,
por não ter ainda se habituado à escuridão, ou se saiu de uma maior ignorância para uma luz maior e está ofuscada pelo aumento do brilho. Aqui tem uma coisa muito importante, tá? Várias pessoas, às vezes, saem de um nível de escuridão e conseguem ver um conhecimento, mas ninguém acredita nelas. Ah, tem isso. Acham que é blá, 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 que é maluquice, que ela está sonhando, que ela é fantasiosa, que filosofia não tem fundamento, que religião não tem fundamento, que nada, metafísica não tem fundamento. E a pessoa não consegue ser ouvida. Ela anda sozinha. E tem aquele que não saiu da caverna, mas que diz que sabe, está totalmente ofuscado. Né? E quando olha a luz, não quer ver, ele quer voltar para a caverna. Esse é o apegado. Né? Porque é aquilo que ele conhece. Então, essa busca gradual do conhecimento, ela se passa dentro da gente. É a guerra do sair, do voltar para a caverna e morrer, né? Mas tem que voltar, porque eu tenho que buscar os meus irmãos. Aquele que verdadeiramente encontrou o conhecimento, em algum grau, ele volta. Tá? Ele não fica com conhecimento para ele. Ah, que bom. Tem muita gente precisa ouvir isso. Tá? A gente não chega lá e fica lá. Né? A gente chega no conhecimento e a gente para... Tá, mas e aonde eu estava? E as pessoas que... E o restante dos meus irmãos? Onde ficaram? Eu vou lá mostrar para eles isso. Falou tudo. Né? Então, ele declarará a primeira alma como feliz e a segunda, e em sua experiência de vida, lamentará a segunda. Aquela que vê, mas não consegue ser escutada, e aquela que não vê. Então, muita gente acha que não vendo ele é feliz. Tem muita gente que acha que ter acesso às redes sociais, ao conhecimento do Google, a ter acesso a isso, clicar ali, ter respostas, ele está feliz, porque ele tem todas as informações. A vida é prática, a vida é muito mais fácil, é tudo muito mais fácil. Né? Agora, com a inteligência artificial, então, né, é só perguntar para ela. Ele resolve, ela faz meu roteiro de viagem, ela diz o que eu tenho que fazer, ela faz meu trabalho da faculdade, ela faz todas as minhas coisas. Que maravilha! Isso é maravilhoso! E eu sou felicíssima por isso. Será? Olha, eu não gostaria disso. Não. Eu não quero. Josi, olha, foi maravilhoso o que nós conversamos aqui. Se sobrou alguma coisa, esse assunto é para muito tempo, né? Vai muito além. Como diz, a gente tem que ir por partes, né? Tem que vai entendendo, conforme a gente vai conversando, você vai fazendo a sua imagem também, né? Vai criando as imagens na cabeça, você absorve isso e depois com certeza, nós vamos dar continuidade a isso. Essa história maravilhosa que a República... Você mostra de novo o tamanhozinho do livro da República. Fininho. Tem pouca coisa aí dentro, né? Então, imagina. Esse livro é maravilhoso. É, maravilhoso. Então, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Josi, obrigado por hora. Foi muito bom, muito elucidativo. E olha, você vai fazer eu ficar pensando um bom tempo agora. Que é bom, né? Porque eu vou ver cada passo que você falou e vou colocar isso na prática, porque existem as analogias, né? Você fala assim, vai vendo a sua caverna e tudo aqui, você vai criando essas imagens mentais, adequa elas ao seu dia a dia, né? Sai daquela caverna, vai na caverna que você está aqui, a sua casa, o seu trabalho, a sua rua, o seu país, enfim, é isso. Então assim, eu só gostaria de deixar uma frase para vocês pensarem. Pode deixar. Trabalhem com essa metodologia de analogia e correspondência, com essa metodologia de Sócrates de tirar de dentro, de fazer o parto das ideias que tem dentro da gente, de fazer elas nascerem. Né? E quando elas nascerem, elas vão trabalhar com a minha inteligência. Né? E isso que Platão fez, isso é dialética. E quando eu junto essas duas inteligências, eu formo a unidade das coisas. Unidade é isso, é juntar inteligências.
né? E para isso, se esforce, busque ver a unidade, a fraternidade em todas as coisas. Né? Façam esse exercício, olhem para tudo que está em torno de vocês e vê se vocês não estão em partes ali. Olha a luz que está em tudo e vê se essa luz não está em ti. Né? E te esforça para ver a luz. Ah, mas eu não consigo ver. Né? Dói. O esforço dói. Mas o esforço tem uma compensação, porque nós atingimos um certo grau de conhecimento. Né? E vale a pena. Acreditem nisso. Isso é convicção. Nós temos que ser convictos de que nós somos seres espirituais, seres que estão constantemente buscando conhecimento. Nós somos buscadores da verdade. Na teoria e na prática. Eu encontro um pouquinho de verdade. É isso. Valeu, Josi. Fraterno abraço. Fica abraço bem, até a próxima. Até a próxima. Gente, que maravilha de conversa. Né? Agora tá aí, vamos começar a olhar o nosso cotidiano. Agora, a partir de agora, já vou começar a sair por aqui e já imaginar a caverna. Vamos ver o que eu vou me vendo. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Isso é bom. Isso é bom, esses gatilhos que a gente precisa muitas vezes e que a lei, que é boa, nos concede, né? Que nem conversas como hoje. É isso, gente. Um fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau. Porque na vida a gente quer se conhecer pra